Bom, pessoal, chegamos então no módulo 2, aula 1. A gente vai falar sobre os conceitos de risco e retorno. Então, qualquer questão, decisão de investimento de um investidor, tanto no mundo dos investimentos como do poker, são dois conceitos fundamentais. Quando a gente fala de risco, risco é a variância que a gente está aceitando naquele investimento. Então, geralmente o pessoal pensa o risco como uma coisa ruim, mas na verdade o risco também tem o seu lado bom, né? Então, pode dar ruim ou pode dar bom. Algumas decisões de algumas pessoas, dependendo do seu perfil, a pessoa tem mais interesse em assumir mais risco e outras pessoas têm menos interesse em assumir risco. Então, as nossas decisões, enquanto tomando decisões de investimento no poker, não existem decisões melhores nem piores. Elas vão ser mais ou menos adequadas ao perfil de cada jogador. Bom, pessoal, então eu sou o Juliano, um dos sócios fundadores do Baga, e no módulo 2 a gente vai falar sobre os conceitos econômicos que estão envolvidos no poker. Bom, já falamos sobre risco, então agora falando sobre retorno. Retorno é o retorno que o investidor ou jogador obtém daquele risco que ele decidiu tomar. Então, esse retorno pode ser baixo, médio ou grande, mas ele precisa ser proporcional ao risco que você assumiu como investidor. Então, uma boa ou má decisão, ela tem que ser adequada ao perfil do investidor e que ofereça uma relação risco-retorno coerente com aquela escolha que foi feita. Então, falando um pouquinho dessa conexão entre risco e retorno, a lógica do investimento é, quanto maior o risco que o investidor está assumindo, naturalmente ele vai esperar que o retorno seja maior. Se ele assume menos risco, ele também tem que entender que ele vai estar esperando um retorno melhor. Então, essa conexão, essa decisão do risco-retorno do investimento que o investidor ou o jogador toma, eles têm que ser coerentes. Então vamos a exemplos simples, que fazem parte do cotidiano de todo mundo, né? Então quando você decide botar o seu dinheiro na poupança, por exemplo, você sabe que é um investimento de baixo risco, mas que você vai ter baixo retorno. Quando você decide investir, por exemplo, no outro extremo em ações, você está assumindo alto risco, mas com a expectativa de alto retorno. O que diferencia os investimentos de maior ou menor risco também é a variância que esses resultados vão te entregar. Então a poupança vai te entregar um retorno baixo, mas consistente, enquanto em ações você espera uma grande flutuação, que pode ser tanto positiva como negativa. Então, ao fazer decisões de investimento no poker, é muito similar. Tem algumas decisões de grade, estilo de jogo, plataformas que a gente pode escolher, que vão entregar um tamanho de field, que vão entregar um retorno mais consistente, que não vai flutuar tanto nem para menos nem para mais, e tem pessoas que gostam de viver com mais emoção e flutuando, grandes ganhos, grandes perdas, né? E aí você tem que entender como isso se adequa melhor ou pior ao seu perfil como investidor. Então, como jogadores de poker, quando a gente decide por uma grade, por um site, por um torneio, por um tamanho de field, por uma estratégia de jogo, o conjunto de tudo isso é a nossa decisão de investimento. E a gente tem que tomar aquela decisão de investimento com base ao nosso perfil como investidor. O que se adequa melhor a gente, né? Como eu posso tolerar tanto a questão da flutuação econômica, mas também compreender como essa variação de performance econômica vai afetar a nossa capacidade mental de continuar performando o nosso game. Então, muitas vezes a pessoa ela se julga disposta a absorver grandes flutuações econômicas, mas ela não considera o quanto aquilo afeta a performance dela no jogo, que também vai impactar no seu resultado. Já outras pessoas não. Tem outras pessoas que são extremamente resilientes, vão para a variância máxima e vão pelo big hit. Então, você tem que entender muito qual é a sua estrutura mental e econômica para você tomar suas melhores decisões de investimento como jogador e, por consequência, como pool, né? E, por fim, como a gente pode, então, melhorar os nossos retornos e otimizar a relação risco-retorno? Um dos segredos do poker é o ROI. Quanto maior o seu ROI percentual, menos variância você vai estar submetido, tanto em fields curtos como em fields grandes. Então é fundamental que você jogue um field que você bate. Então o ROI, assim como o tamanho de field, são elementos essenciais para determinar a sua variância. Independente da tua estratégia, se tu vai jogar de manhã, de tarde, de noite, no site A ou B, fields grandes, fields curtos, você tem que jogar com ROI. Você tem que ser melhor que o field que você está jogando. Senão, necessariamente, vai ser muito difícil tu conseguir manter uma sustentabilidade no teu jogo no longo prazo, como investidor, né? Como jogador decisor da grade que você quer jogar. Bom, e como a gente melhora o nosso ROI? A gente tem que jogar melhor, também ter a variação do jogo. Jogar melhor é um fator que a gente controla. A variação do jogo a gente não controla. Então a gente tem que pegar o fator controlável, que é a qualidade do nosso jogo, maximizar ela ao máximo em relação às pessoas com as quais a gente compete, e isso vai maximizar o nosso ROI. Como a gente mede o fator controlável do jogar bem? A principal métrica é o EVBB/100. Então, a gente utilizou alguns elementos de tecnologia, como Big Data e alguns algoritmos, para fazer uma correlação entre a performance, que é o EVBB/100, e o ROI, utilizando uma quantidade massiva de dados de diversos jogadores da pool por
vários anos e processando esse Big Data que a gente gerou, a gente conseguiu criar uma correlação entre o EV/BB/100 e o ROI. Então a gente pegou vários jogadores, milhares de dados, diferentes períodos de longo prazo e conseguimos criar uma equação então que correlaciona isso. E hoje a gente sabe que para determinado EV/BB/100, X de ROI é esperado. Então a gente consegue predizer para cada jogador, com as stats que ele tem, com o EV/BB/100 que ele está realizando, o quanto ele deveria estar realizando de ROI naquela estratégia de grade que ele escolheu, e a gente consegue ao final, quando o ROI é realizado, a gente consegue distinguir o quanto daquele ROI está sendo gerado pela qualidade do jogo, o seu EV/BB/100, e o quanto está sendo gerado pela simples variância do jogo. Então essa equação é uma equação onde a gente correlaciona causas, dentre as quais o EV/BB/100 é a principal dela, com o efeito desejado que é o ROI. Então, com esse gráfico Y em função do X, a gente consegue fazer a correlação. A partir desse algoritmo, a gente desenvolveu um sistema que a gente consegue imputar os dados de EV/BB/100 e estimar o ROI que aquele jogador, ou pool, ou time, vai realizar no longo prazo. Com isso, a gente tem uma poderosa ferramenta que permite monitorar e avaliar a performance individual de um jogador, de uma pool, de um time, e também uma ferramenta que consegue fazer a predição de resultado, também de um jogador individual ou de um grupo de jogadores. Então é uma ferramenta muito importante para várias aplicações. Uma delas é monitoramento de performance, outra delas é a avaliação de performance de grupos ou dimensionamento do valor de um grupo de jogadores. A gente vai falar sobre tudo isso um pouquinho mais adiante. Então vamos a alguns exemplos práticos para a gente entender a utilidade dessa ferramenta. O jogador 1 jogou 5.000 jogos durante um semestre com EV/BB/100 de 4 e realizou 44 de ROI. Esse 44 de ROI, quanto vem do jogar bem e fazer 4 BB/100 e o quanto vem da variância do jogo? Com esse algoritmo a gente consegue separar exatamente quanto desses 44% veio do jogar bem, do 4 BB/100, e quanto veio da variância natural do jogo. Então isso permite ao jogador, quando ele tem resultados muito bons, como o ROI de 44, ele entender, pô, mas será que realmente eu sou o melhor jogador do mundo ou eu estou numa fase boa? Estou jogando bem ou posso melhorar? Da mesma forma, se o jogador está indo muito mal, pô, será que ele está jogando muito mal ou parte desse mal vem da variância do jogo? Então tem uma utilidade muito grande essa ferramenta para a gente distinguir o que é fator controlável e que a gente precisa melhorar ou potencializar, e aquilo que simplesmente eu não vou controlar, não preciso esquentar a cabeça, é a variância natural do jogo. Segundo exemplo, são exemplos reais, tá? Um jogador fez EV/BB/100 nos mesmos 5.000 jogos de 3.9 e realizou 14 de ROI. Pô, mas como? O cara tinha praticamente o mesmo EV e fez 44. Então aí você começa a entender como distinguir do resultado ROI, o quanto vem da performance e o quanto vem da variância natural. E assim a gente tem vários outros exemplos, né? Jogadores que fazem um EV muito alto, 7, 8, 10, 12, e muitas vezes não tem um ROI proporcional ao que ele está realizando, né? E tem jogadores que têm um EV baixo, às vezes 0, 1 ou negativo, e estão realizando o ROI, né? Então, pô, será que tá tudo bem ou não? Então é uma coisa muito legal porque a gente consegue distinguir o jogar bem do resultado. E também acaba um pouco com o mimimi, né? Porque que é tradicional às vezes no poker. O cara não tá tendo bons resultados, mas tu vai lá ver o EV, também não tá legal. Então a gente consegue dizer para ele, ó, cara, se tu incrementar tanto o teu EV jogando melhor, fazendo tal coisa, o teu ROI vai chegar nesse número aqui. É isso que tu tá buscando? O que a gente pode fazer para melhorar a tua performance nesses leaks aqui que a gente está encontrando? Então, a partir desse algoritmo, a gente consegue, primeiro, fazer a gestão de performance do jogador, e aí trabalhar todos os aspectos técnicos que podem ser trabalhados, e o segundo, fazer um bom planejamento financeiro. Se eu consigo estimar o quanto aquele jogador, aquela pool performance em EV no field que ela está jogando, eu consigo estimar o ROI dela em um determinado período. Então, conseguindo estimar o ROI, eu consigo estimar quanto aquela pool vai ter de profit, receita, e consigo também fazer o planejamento de despesas, enfim, fazer todo o planejamento econômico daquele grupo para que ele tenha um desenvolvimento saudável ao longo do período.